Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar com vocês hoje a respeito da diferença entre inflação e perda do poder de compra. Esse é um tema que eu vejo muitas pessoas falando sobre e eu vejo que elas cometem diversos erros quando elas falam sobre isso. Então eu queria trazer aqui a minha opinião para vocês, o porquê que essas pessoas elas estão cometendo esses erros, né? E qual que é a diferença entre a inflação e a perda do poder de compra. Então, a inflação, geralmente, o significado tradicional que a gente está acostumado, que é utilizado no mainstream, que é utilizado na mídia, que é utilizado no. Acho que até na academia também deve ser utilizado dessa forma. A inflação ela é vista como aumento geral dos preços. E isso é um problema, por quê? Porque se a gente fala que a inflação ela é um aumento geral dos preços, o que que as pessoas pensam? Pô, culpa do empresário, culpa do empreendedor malvadão que tá querendo ganhar mais dinheiro. Os caras, porra, quer lucrar demais, né? Não é possível. Eles não cansam de lucrar, eles querem sempre mais e mais e mais. Enquanto que, se a gente usar a definição correta de inflação, a coisa muda um pouco de figura. Porque a definição correta de inflação é o aumento da base monetária. Então, vamos imaginar que existem R$ 1.000 rodando na economia. Eu fui lá e eu imprimi mais R$ 100. Agora o total tem R$ 1.100 rodando na economia. Isso significa que a inflação ela foi de 10%, beleza? Porque a inflação ela é o aumento da base monetária. E o que eles chamam hoje de inflação é, na verdade, a perda do poder de compra da moeda. E a perda do poder de compra da moeda, ela é uma consequência da inflação, ok? Então são coisas diferentes. A gente precisa de tratar isso também de formas diferentes, ok? É, Outro erro que eu acho que é bastante comum as pessoas cometerem, e aí isso vem muito de libertários. O Renato Trezoitão, ele, ele fala sobre isso, beleza? É, que é basicamente o quê? Eles interpretam a inflação e a perda do poder de compra como sendo a mesma coisa. E isso não é verdade, ok? O fato de eu ter aumentado a base monetária em 10% não resulta necessariamente que todos os preços vão subir então 10% de forma igual, de forma que seja ao mesmo tempo, certo? Isso não acontece. Isso me parece um pouco de desconhecimento em relação à formação dos preços e do próprio fenômeno inflacionário também, ok? Porque vamos, vamos entender o seguinte: nesse cenário que teve 10% de inflação, por exemplo. Teve a inflação, então uma demanda que antes estava sendo deixada de lado, que uma pessoa não podia atender aquela demanda porque faltava o dinheiro para ela, agora essa demanda ela passa a ser atendida. E nesse momento, o cara que vende o recurso, ele não sabe quanto que imprimiram. Ninguém sabe quanto que imprimiu e não precisa saber. A única coisa que ele sabe é que, pô, tem esse cara aqui que agora ele tá comprando uma coisa que antes ele não comprava, e por causa disso, então, o meu estoque ele deve acabar antes da hora, antes do que eu planejei que ele acabasse, antes do que eu estava acostumado que ele acabasse. Então eu preciso de elevar os meus preços. E quando ele faz isso, isso vai exigir um teste do mercado. O que é esse teste do mercado? O preço ele subiu e agora vai ser necessário que as pessoas que compram aquele produto, elas respondam a esse aumento de preço. Então, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão. Desculpa, o cachorro estava latindo aqui.
Enfim, eu estava falando sobre o que as pessoas vão fazer em relação a esse aumento de preço, né. As pessoas elas vão parar de comprar aquele bem, por causa do aumento de preço que teve, beleza? Ou elas podem continuar comprando. Tudo depende da valorização que essas pessoas dão a esse bem e se elas possuem recursos suficientes para poderem continuar pagando pelo bem mesmo mais caro. Vocês entendem que para cada bem isso vai ser diferente? Vai ter um bem que ele vai aumentar 10% e as pessoas vão continuar comprando. Agora, vai ter um outro bem que o cara ele vai aumentar 5% e isso vai reduzir drasticamente a demanda, beleza? Então, os preços, eles não vão se comportar, eles não vão todos aumentar 10% porque eu emiti 10% de moeda nova. A ação humana não funciona desse jeito. As pessoas elas não agem de forma mecânica. Elas não respondem da mesma forma aos mesmos eventos, aos mesmos incentivos. Então, isso é uma coisa muito interessante da economia, né, que diferencia ela de outras ciências, como por exemplo a física, que é a física, se eu tenho determinadas condições aqui, eu espero então que o que vai acontecer é sempre a mesma coisa, né. Então, sei lá, a água ela sempre ferve ali a 100 graus Celsius quando ela está no nível do mar, então no 0 atm ali, né. Então, com a física eu consigo fazer esse tipo de coisa, com a economia eu não consigo. Com a economia eu tenho ambientes iguais que vão gerar resultados diferentes, se eu replicar aquela mesma coisa. Então eu posso ter condições iguais gerando resultados diferentes, beleza? Talvez para a gente não ter acesso a todas as variáveis, que a economia existe um conjunto de variáveis absurdamente gigantesco, então a gente não tem todo o conhecimento de todas as variáveis. Eu acredito que mesmo se a gente tivesse esse conhecimento, a gente não ia conseguir tratar a economia da mesma forma que a gente trata a física, né. O ser humano ele é uma criatura muito complexo, e é o ser humano que faz a economia. É diferente da gente analisar fenômenos físicos, fenômenos químicos e todas essas outras coisas, beleza? Enfim, nem era para eu estar entrando nesse ponto aqui. O ponto que eu quero trazer para vocês é: a inflação ter sido 10% não resulta em necessariamente 10% da perda do poder de compra. E, portanto, isso também não implica em juros negativos, ok? A inflação ser 10% e os juros estarem, por exemplo, em 8%, não significa necessariamente que os juros dos investimentos eles vão ser negativos, ok? Então, é muito importante fazer essa diferenciação, porque eu vejo muita gente falando na internet de juros negativos que nenhum investimento dá retorno, que é impossível, que você tem que comprar, ficar estocando Bitcoin, não fazer mais nada da sua vida. Isso não é verdade. Então, a inflação, ela é um absurdo. Eu não estou defendendo que o governo fique emitindo moeda. Desculpa. É, eu não estou defendendo que isso é certo. Eu não estou defendendo que isso não prejudique os investimentos. Isso prejudica sim os investimentos. Isso é, na prática, um roubo. É uma forma diferente que o Estado tem para poder roubar as pessoas, uma forma menos perceptível que ele tem para poder roubar as pessoas. Isso prejudica pra caralho todos os investimentos que ocorrem na economia. Parte dos nossos rendimentos é totalmente absorvido por esse absurdo de política monetária que existe hoje. Esse tipo de política não é sustentável. Um dia o dólar vai para o caralho, o real vai para o caralho, o euro vai para o caralho. Todas as moedas fiduciárias, elas necessariamente vão ir para o caralho um dia, porque uma moeda que ela é emitida sem um lastro e ela fica sempre sendo emitida, e ela é mais emitida, e ela é mais emitida, no longo prazo, o valor dessa moeda ela tende a zero. Na verdade, o valor prático de todas essas moedas já é zero. Por quê? Porque a gente não utiliza elas porque elas têm algum valor por trás dela. A gente utiliza elas porque os Estados Unidos têm as armas, tem bomba,
tem a porra toda necessária para poder reprimir os países que se recusarem a utilizar essa porcaria do dólar. Assim como internamente, por exemplo, aqui no Brasil, o real também não vale porcaria nenhuma. O real ele só tem algum valor porque o monopólio da violência, que é a República Federativa do Brasil, ele obriga todas as pessoas a usarem essa porcaria enquanto ele fica emitindo esse dinheiro de forma infinita, diluindo todo mundo. Mas entre isso e juros negativos, existe uma grande distância e inflação também é diferente da perda do poder de compra. Elas não são proporcionais, não é uma função, não é um f de x, em que, pô, a inflação foi 5%, então a perda de poder de compra também vai ser 5%. Não é dessa forma que a economia funciona. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, galera. Deixe o seu comentário aí no vídeo, o que que você achou, se você gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão. Deixe o seu like aí também, por favor. Se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí. Muito obrigado, valeu e falou.